Capítulo 306, Absorvendo a Pílula da Introdução Celestial. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Uma vez a cada 3 anos não é um problema. O ancestral Xian deixou escapar a emoção. Ele estava tão animado no momento. Ele havia deduzido o modelo em sua mente, e realmente seria viável. Isso é ótimo. E o segundo é sobre as distâncias da distribuição das runas espirais. Como Lin Ming falou com confiança, os olhos do ancestral Xian ficaram cada vez mais brilhantes. Tudo o que Lin Ming disse eram assuntos que diziam respeito a antigas formações de matrizes. Ele não imaginou que não só Lin Ming seria capaz de perceber as falhas na sua formação de matriz, mas também poderia dar-lhe informações sobre possíveis soluções. Encontrar falhas e dar soluções para essas falhas eram 2 conceitos completamente diferentes. Por exemplo, houve algumas falhas que o ancestral Xian podia ver, mas não conseguiu resolver. Era difícil imaginar que uma mera criança de 16 anos já tivesse entendido as antigas formações de matrizes incomparavelmente desafiadoras e difíceis até certo ponto. Eu também tenho que ter cuidado com os ângulos e a distância entre as 36 runas espirais. Antes disso, nunca pensei que os ângulos de conexão de fato tivessem um efeito sutil sobre a energia de origem do fogo. Os olhos do ancestral Xian se arregalaram como se um grande pensamento surgisse de repente sobre ele. Ele já olhou para uma placa de matriz quadrada, começando a imaginar o cenário em sua cabeça. Certo. Certo. De fato tem efeitos sutis no campo de força de energia de origem. Se bem usado, então ele pode até agir como um limite natural contra a energia de origem do fogo. Uma ideia tão maravilhosa e inovadora. Parece simples, mas de uma forma tão complicada e vasta, tão impossivelmente difícil de encontrar. O ancestral Xian estava tão animado que podia começar a dançar de alegria a qualquer momento. Ele constantemente praticou os cenários e constantemente fez várias perguntas para Lin Ming. Lin Ming foi instantaneamente capaz de falar sobre algumas perguntas, mas algumas questões ele teve que pensar durante algum tempo. A conversa entre os dois se tornou cada vez mais agradável e especulativa e Mu Qianyu só podia assistir espantada de lado. Ela observou enquanto o jovem e o velho conversavam jovialmente por mais de 1 hora até o sol começar a descer e eles ainda não pararam. Palavras e frases vieram de suas bocas que ela não conseguia entender completamente, mas tinha a sensação de que eram muito complexas e muito profundas. Enquanto conversavam, o ancestral Xian tinha uma aparência muito excêntrica. Às vezes, ele franzia a testa, às vezes ele ria, às vezes ele estava de repente esclarecido, às vezes ele batia nas coxas com felicidade e às vezes ele batia em sua própria testa, dizendo como é que eu não tinha pensado nisso antes. Não seria difícil dizer que, com movimentos exagerados e expressões faciais, ele era como uma criança muito velha e maluca. Vendo que estes dois provavelmente teriam uma conversa que duraria a noite toda, Mu Qianyu não sabia o que fazer. Ela se levantou, preparou uma panela de chá, depois encheu 2 copos até a borda e os trouxe. Nesse momento, os dois pegaram espontaneamente os copos de chá para beber, como se suas gargantas estivessem secas. Olhando para os dois bebendo chá com uma aparência tão natural, Mu Qianyu não sabia se ria ou chorava. Uma digna e sagrada santa da Ilha da Divina Fênix se tornou uma jovem empregada por um dia. Ela não podia participar da conversa de qualquer forma e só poderia ser responsável por repor o chá. A verdade era que Lin Ming também estava obtendo uma grande quantidade de benefícios dessa conversa com o ancestral Xian. Nas memórias do Ancião Supremo do Reino Divino, havia muitas características que não se adequavam ao continente da queda do céu. Por exemplo, havia alguns materiais de formação de matrizes que só eram encontrados no Reino Divino e ele precisava procurar substitutos no continente da queda do céu. Além disso, por causa de seu cultivo limitado, havia muitos símbolos de matriz que ele não podia controlar.
Esta era toda a informação que Ancestral Xian obteve após um longo período de experimentação e experiência, ele disse a Lin Ming sem qualquer reserva. Lin Ming se lembrou silenciosamente de tudo. Embora sua força atual não fosse suficiente, em algum momento no futuro, seria útil quando ele quisesse estabelecer uma formação de matriz. Durante a conversa, a reverência e a admiração do Ancestral Xian em relação ao mestre de Lin Ming aumentavam a cada minuto. Basta ouvir os nomes dos materiais inalcançáveis e os símbolos de matriz quase impossíveis, mesmo que ele não pudesse controlar, o poder e a amplitude do conhecimento desse mestre poderiam ser vistos. Realmente, o conhecimento era infinito. Por mais forte que fosse, sempre havia alguém superior. O Ancestral Xian suspirou ao sentir isso mais uma vez. Depois de mais uma hora, o rosto do Ancestral Xian era de um vermelho corado brilhante. Ele puxou Lin Ming e disse: "Sobrinho Lin, esta é uma ótima conversa que tive com você." Isso foi o suficiente para salvar mais 30 anos de reclusão. Esta afirmação não foi muito exagerada. Essas coisas que Lin Ming havia falado, o Ancestral Xian talvez não tenha tido tantos resultados, mesmo que tenha meditado durante 30 anos. Esta conversa com o Senhor também foi de grande benefício para mim. Quando Lin Ming ouviu o título Sobrinho Lin, ele achou que era bastante estranho. Mas o Ancestral Xian considerava um discípulo da Ilha da Divina Fênix, chamando de bom sobrinho, era compreensível. Haha, não bajulie esse velho homem. Estamos falando de você aqui. Depois de te ouvir, recebi muitos conhecimentos. Eu vou ter que refletir sobre eles e melhorar minha formação de matriz de fogo de 8 trigramas. Sobrinho Lin, o refinamento da sua lança terá que esperar até eu melhorar a formação de matriz. Com o novo efeito de refinamento da formação de matriz de fogo, até mesmo poderei purificar o cometa roxo até certo ponto. A voz do Ancestral Xian estava cheia de emoção. Depois de aumentar o poder da formação de matriz de fogo de 8 trigramas, ele estaria um passo mais perto do seu objetivo final de vida, que era refinar um tesouro de grau celestial. Então, sobrinho Lin, garotinha da família Mu, vocês podem ficar na casa deste velho. Este velho lhe dará o melhor lugar para cultivar. A energia de origem do fogo é incomparavelmente rica aqui e é absolutamente superior ao cultivar na Ilha da Divina Fênix. Se você cultivar aqui, você pode absorver tanto energia de fogo quanto você quiser. Quando Mu Qianyu ouviu as palavras do Ancestral Xian, ela não sabia se ria ou chorava. De alguma forma, Lin Ming conseguiu se tornar o honrado sobrinho Lin, enquanto ela permanecia a garotinha da família Mu. Realmente houve um número inesperado de eventos que ocorreram depois de visitar este velho excêntrico. É aqui. O Ancestral Xian abriu uma grossa e pesada porta de madeira que tinha gravado nela uma formação de matriz de vedação. Ele apontou para um altar vermelho no lado oposto, dizendo a Lin Ming e Mu Qianyu para segui-lo até lá. Quando a porta se abriu, Lin Ming sentiu uma onda crescente de energia de origem do céu e da terra correndo para ele. A energia de origem do fogo era tão espessa e pura que era quase ao ponto de ser palpável. Se alguém praticasse aqui, seu cultivo aumentaria a um ritmo frenético. Um altar de pedra feito de minério de fogo violento, suprimindo a veia do espírito do fogo da terra. Mu Qianyu murmurou. Na verdade, este lugar era um nível acima em comparação com o lugar de cultivo da Ilha da Divina Fênix. Ao ver a surpresa de Mu Qianyu, o Ancestral Xian também tinha uma expressão satisfeita. Ele tinha uma confiança absoluta em seu próprio cultivo e era aqui que ele costumava cultivar. A razão pela qual ele colocou essa mansão da caverna nesta cordilheira desabitada foi colocar aqui a formação de matriz de fogo de 8 trigramas, mas também cultivar nesta preciosa localização. Este era o centro da veia do espírito de fogo da cordilheira. A energia da origem do céu e da terra aqui era espessa até o ponto de se manifestar.
Além disso, ele também gastou muito esforço e tempo para estabelecer cuidadosamente uma antiga formação de matriz. Este foi definitivamente era a terra sagrada do cultivo que todos os artistas marciais do atributo fogo desejavam. Se é melhorar a formação de matriz de fogo dos 8 trigramas ou forjar uma lança, nenhum deles pode ser feito em um dia. Você pode cultivar aqui por enquanto, se você precisar de alguma coisa, apenas me diga. Com isso, o ancestral Xian saiu depressa, ele não podia esperar para contemplar sua formação de matriz. A porta de madeira se fechou, e a formação da matriz de vedação na porta começou a brilhar. Toda a energia de origem do fogo estava completamente contida na sala. Mukianil olhou ao redor da câmara. Não só havia o altar de pedra para o cultivo, mas também havia objetos de necessidades diárias e outros bens. Havia até um quarto de um lado. Claro, havia apenas uma cama. Mas isso não importa para Mukianil. Para aqueles em seu nível, substituir o sono pela mediação era simples e também uma boa ideia. Não só isso, mas ela não estava acostumada a usar outras camas. Lin Ming, eu estimo que o tempo que Ancestral Xian precisa para aperfeiçoar a formação de matriz e também completar a refinação da lança será pelo menos um mês ou 2. Durante este tempo, você deveria estudar comigo alguns dos métodos de cultivo de fogo da Ilha da Divina Fênix, que tal? Depois que Mukianil olhou em volta, ela se virou para Lin Ming e sorriu. Embora o mestre por trás de Lin Ming possa ser um imperador sem igual, ela não esperava que ela pudesse formar relações com essa pessoa através de Lin Ming. Afinal, esse tipo de existência era muito remota para alguém como ela. Lin Ming hesitou e disse, Senhorita Mu, eu planejo absolver uma pílula da introdução celestial primeiro. Mukianil ficou surpresa, ela disse, você quer tomar uma agora? Eu acho que é um pouco cedo demais para você. Uma pílula da introdução celestial pode ser um medicamento de alto nível, mas comer demais afetará sua base e você também precisará gastar tempo para consolidar seu cultivo. Pode ser melhor se você esperasse até que você pudesse atacar o gargalo no reino Outian antes de tomar a pílula da introdução celestial. Mukianil disse levemente. Naturalmente, ela não pensou que haveria algum desperdício em Lin Ming tomando a pílula da introdução celestial durante o período da condensação de pulso. Não, eu pensei sobre isso, vou tomar agora. Como Lin Ming cultivou nos últimos dias, ele começou a perceber gradualmente o quão distante o limite do reino da temperar a medula. Era possível que não houvesse muito efeito, mesmo que ele tomasse várias pílulas da introdução celestial, muito menos ter algum tipo de mudança negativa em sua base. O que ele queria descobrir era, o quão grande o efeito seria de uma pílula da introdução celestial comum. Quantas pílulas da introdução celestial precisariam para completar completamente a temperar a medula? Mukianil não tentou influenciar Lin Ming. Ela já estava acostumada a acreditar em Lin Ming. Não importa o que seja impossível, Lin Ming tentou, parece que, se ele decidisse fazê-lo, nunca seria impossível e ele teria sucesso. Mukianil caminhou, acariciou os cabelos presos na testa de Lin Ming e disse, então pegue. Eu tenho algumas garrafas de ícor do corpo espiritual e alguns outros remédios básicos. Se você os tomar com a pílula da introdução celestial, os efeitos serão muito melhores. Quando Mukianil disse isso, ela virou a mão e 3 frascos medicinais cristalinos apareceram na palma da mão. Deve-se prestar atenção ao tomar uma pílula da introdução celestial. Havia medicamentos que podem guiar a pílula da introdução celestial e permitir que ela exiba uma eficácia superior. O ícor do corpo espiritual só conseguia eliminar as toxinas da pílula até certo ponto. Lin Ming recebeu essas garrafas e então bebeu o conteúdo de todas elas. Depois, ele engoliu aquele requintado cristal de jade de tamanho de um longan, a pílula da introdução celestial. Depois, ele se sentou no altar de pedra em meditação.
Uma vez que a pílula da introdução celestial entrou em sua boca, derreteu, se transformando em um fluxo de calor que se espalhou pelo corpo, fluindo para todos os seus meridianos. Seguido por um ligeiro sentimento de formigamento. Antes disso, Lin Ming sabia que uma função importante da pílula da introdução celestial era lavar os músculos e a medula, removendo o ar alteando o corpo. Claro, lavar os músculos e a medula era naturalmente um processo extremamente doloroso e agonizante. À medida que seus meridianos ficavam cada vez mais quentes, seus 4 membros na verdade ficaram estranhamente frios. Esse tipo de sensação de calor e frio era muito desconfortável. À medida que a eficácia da droga derretia em seu corpo, as flutuações da energia dentro de seus meridianos se tornaram cada vez mais violentas e brutais, atravessando o corpo de Lin Ming e causando dor como se estivesse sendo perfurado por inúmeras agulhas. Apesar de ter experiência com medicamentos extremamente fortes, ele ainda apertava firmemente os maxilares com dor, gotas de suor escorrendo de sua testa. Temperar a medula. Esse pensamento ecoou constantemente na mente de Lin Ming. Ele fechou seus punhos e com uma força de vontade quase obsessiva, constantemente forçou a energia medicinal a penetrar nos seus ossos, afundando na medula.